aula da noite, aqui do dia 5 de março de 2021, está sendo gravada, certo? Nós aqui vamos... Eu vou compartilhar com você minha tela. A primeira apresentação que eu imaginei para essa aula está aqui. Vou colocar agora. Apresentar, tela inteira. Aqui, compartilhar. Vou botar isso aqui. E a questão é por que a ciência está falhando com um grande público? Por que está falhando? Essas histórias de terra plana, essas coisas. Eu ouvi falar nisso. Tem uma outra coisa que é terra rosquinha. Mas isso aí é absurdo. Olha, realmente eu nem me preocupo em querer ir atrás desses negócios. Do mesmo jeito que criacionismo, eu não me preocupo muito com esse tipo de coisa, não. Mas, de qualquer forma, ela está havendo falhas de comunicação da ciência para o grande público, que eu acho que é uma coisa... Eu escolhi essa apresentação para a primeira aula de História e Filosofia da Ciência para saber, para mostrar para vocês, estudantes, que tem algo de errado nisso. Vamos procurar as causas de por que a ciência está... Por que muita gente não está acreditando em ciência, etc., sendo que toda a nossa tecnologia é um produto da ciência. É um produto da ciência, toda a tecnologia. Então, se a pessoa... ela devia... Então, tem umas coisas absurdas por aí, isso aqui é mais para descontrair também essa apresentação, viu? Eu amo animais fofos, já sei, vou estudar biologia. Aí, na aula, aqui durante a aula, foi o que aconteceu, porque a aldosterona é um hormônio esteroide sintetizado na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais. A ação subcelular faz sentir-se no polo luminal, aumentando o número de canais, né? Toda a tecnologia técnica aqui. Foi o que aconteceu. É bem isso, né? É bem isso, que o estudante não está muito preparado para enfrentar. É bem isso. Isso aqui... Eu coloquei porque o pessoal do primeiro período, P1, vai encarar ainda a situação da biologia, de estudar biologia, que é uma área muito mais técnica do que parece no ensino médio. Mas vamos lá. Eu fiz alguns prints aqui, isso é coisa só para discussão. Ceticismo é a dúvida saudável diante da falta de evidências. É a dúvida típica do cientista, né? Que quem faz ciência, quem faz pesquisa, está faltando evidências, então duvida daquela coisa ali que ainda falta. A negação é a dúvida intencional diante da esmagadora quantidade de evidências confiáveis. E a negação, o negacionismo, quando já entra em negacionismo, é muitas vezes uma consequência que tem muito de emocional e psicológico na história. Olha, eu conheço gente que sofre de depressão, mas não vai a médico, não procura um psicoterapeuta, porque ela não aceita que ela tenha aquele problema. Ela nega, certo? Então, a postura psicológica, emocional de quem nega problema em si mesmo também é de quem nega um conhecimento de que incomoda ela, incomoda as crenças que ela tem. Tudo isso aí é muito mais uma questão, muito mais para psicólogo, psiquiatra, etc., do que para educador, do que para um professor. Realmente é muito, por isso também, é muito difícil de um professor lidar com isso, que são problemas do povo lá, problemas até psicológicos mesmo, de querer negar porque o que ela acredita mesmo com muito rigor, não, mas com muita obstinação, o que ela acredita
é aquilo, e se você fala que é aquilo ali, fala qualquer coisa que vai contra, a pessoa nega, certo? Sim. Então, aqui eu fiz uma série de coisas, de uns absurdos científicos, né, postado lá no que o pessoal do Instagram tem uns perfis que começam a postar print que eles fazem de coisas absurdas. Aqui, com sal quântico. A pessoa usa sal quântico, que é isso? Que sal é esse? E isso aí, cada invenção, esse aqui, o cara colocou. Ciência do início da vida, curso de desprogramação temática do DNA. Certo? E isso aqui, mesa quântica estelar, o que é? É uma poderosa ferramenta que promove alinhamento energético em várias áreas da nossa vida, proporcionando o início de um processo de limpeza, desbloqueio e transmutação de energia negativa. A mesa quântica baseada na física quântica, radiestesia e psionica. Assim ele continua. É um perfil que acho que o cara é cientista da área de dados, né? E físico, e criou esse perfil chamado coach de fracasso. Mas o que ele fala mal dos coaches, desses coaches que usam essa terminologia da física quântica, de programação, aí ele fica postando esse tipo de coisa, né? Aí ele faz print e posta. Esse cara faz print, aí vai. Mesa quântica estelar, aplicações, veículos, residência imóvel, faz a proteção e limpeza energética. Pronto. Isso aqui, ó, também dele, como qualquer outro vírus, o Covid-19 possui vibração baixa com estrutura de circuito eletromagnético fechado com uma frequência de ressonância de cerca de 5,5 Hz, 14,5 Hz. Na forma que a partir do intervalo, o vírus morre. Para uma pessoa que vive em altas vibrações na alma, não é mais perigosa do que infecções respiratórias agudas, porque o corpo de um homem saudável vibra nas faixas mais altas. É assim, um monte de besteira. Caramba, que você dá uma pausa um monte de besteira. Ó, a razão é por isso pode ser vários distúrbios no equilíbrio energético, fadiga, exaustão emocional, hipotermia, doenças crônicas, tensão. Aqui, o distúrbio, na realidade, é distúrbio químico, né? É hormonal. O distúrbio que acontece uma pessoa que enfraquece o sistema imune, olha, basta o sujeito dormir mal uma noite que o sistema imune enfraquece. Por questões hormonais. Primeiro hormonais, tá? Mas o próprio sistema imune, ele é afetado pelo sono. Basta o sujeito não dormir direito que o sistema imune fica mais enfraquecido para combater qualquer coisa estranha. Para os humanos, com vibrações baixas, esse vírus é perigoso. Produz vibração tal, esse vai. Orgulho, megalomania, isso aqui, tudo abaixo da frequência do vírus. Um monte de besteira. Na realidade, isso é um monte de besteira, né? Porque a Terra, 27,4, portanto, seria destrutível para vir, mas lugar em que essa frequência é reduzida, ou seja, zona geopática criada naturalmente ou artificialmente, hospitais, prisões, linhas de energia, veículos elétricos subterrâneos e públicos, shopping centers, escritórios, estabelecimentos de bebida, ou seja, não tem o fato de ser um negócio fechado e mais propício para a propagação de vírus, não tem nada a ver, tem a ver com a frequência. Que, segundo isso aí. É assim, tá. Eu queria mostrar mais tarde. Generosidade, 95. Obrigado, 45. Sinceros agradecimentos, a partir de 140. Sempre unidade com a outra pessoa. 144. E além. Então, um monte de besteira mesmo, né? Isso aí para vocês. Você vê que é uma. Isso aqui é só para. Essa apresentação mais para uma provocação que eu tinha feito. Olha o que ando falando por aí, né?
que ando acreditando. Fora isso aqui é do Simples Science Blog. É também do Instagram. E tem gente que acredita nisso, né? E esse aqui, olha só, o pH do vírus corona varia de 5, isso é do ano passado, 5,5 a 8,5. Eita, pH de vírus. Vírus tem pH, né? Vírus não é de uma solução aquosa diluída. Precisamos ingerir mais alimentos alcalinos que estão acima do nível do pH do vírus. Olha, uma colega professora lá do DBM disse, porque botaram isso no grupo do DBM, botaram para dizer, olha o que está circulando por aí. E ela disse, olha, lá no elevador do meu prédio, pregaram isso lá dentro do elevador. Coloca vírus da tangerina, abacaxi 12,7, abacate 15,6, dente-leão 22,7, né? Caramba. pHs que não existem, simplesmente que não existem também. Tudo extremamente alcalino. Não tem, a pessoa que inventou essa história não tem nem noção do que seja pH. Nem sabe o que é pH. É verdade. Certo? Então, isso é só para começar. As coisas. Não, eu queria outra coisa agora, não essa. Vou aqui, peraí. Porque cadê? Esse foi o curso especial. Eu vou começar para vocês, estou começando desde o período passado, com a última aula, a última apresentação do curso especial. Eu gosto dessa citação de Bachelard, foi um filósofo francês. Ele, na realidade, no começo do século XX, ele era estudante de engenharia, aí estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele teve que abandonar os estudos. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ele começou a ensinar ciências para crianças. E do ensino de ciências, ele se interessou em compreender a filosofia. Foi fazer filosofia na universidade e depois fez um doutorado em epistemologia. Fez doutorado em epistemologia, a maior parte dos trabalhos, dos livros dele, dos anos 30 para 40. Já idoso, ele, num livro dele, lá no final, ele escreveu isso. Eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Isso aqui nós somos, o resto da vida somos estudantes. E isso aqui também ele está alfinetando os filósofos. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Não é que ele também considerava que o conhecimento humano é um produto da pesquisa da natureza, da pesquisa científica. É a forma mais pura da gente aprender. A gente aprende em primeiro lugar, a partir do contato com a natureza, pelo estudo na natureza. É como a gente cresce o conhecimento. Estudando a natureza e não pensando. É pelo estudo. Esse aqui, vamos começar pela história mesmo, esse exemplo aqui. Aqui é Alepo, Síria, aqui é a Turquia, aqui é a região, essa aqui é a Síria, e aqui é a região asiática da Turquia, que é a Anatólia. E aqui tem um morro lá na Anatólia, que é chamado de Göbekli Tepe. Aqui um zoom.
Eu vou dar aqui um zoom. Isso aqui eu peguei do Google. O que aconteceu aqui é citado por Yuval Harari e Milodinov e outros autores. Falando da mesma coisa pela importância que tem isso aqui. O que aconteceu aqui é que no ano lá para 1964, 65, foram fazer obras, eu acho que era uma estrada que ia passar por aqui perto, e encontraram vestígios de construções, de placas polidas, certo? E nesse vestígio, construções, eles pensaram na época que era apenas um cemitério bizantino, não deram muita importância. Quando, em 1994, foram fazer outras obras que exigiam mais escavações, viram que aquilo era muito mais grandioso do que se pensava. Que tinha monolitos de 6 metros de altura. E nessa época dessas escavações, pararam a construção, porque viram que aquilo ali não era cemitério. Aqui, para cá também tem, aqui também tem. Seria um lugar aqui, outras escavações aqui. Aqui também tem, aqui. Acho que chega a dezenas dessas estruturas. Mas o que surpreendeu, olha, em 1994 tinha um grupo de arqueólogos alemães fazendo também escavações nessa região, e eles foram para lá. O chefe deles, espera aí um instantinho, o chefe deles, tá? Vou botar aqui. O chefe desses arqueólogos, Klaus Schmidt, olhou para isso aqui e ele conta que o pensamento dele foi o seguinte: eu só tenho 2 coisas a fazer. Ou vou embora e esqueço isso, vou embora para a Alemanha, ou fico aqui para o resto da vida. Foi o que ele fez, ficou para o resto da vida. Ele morreu em 2014, ainda estava estudando, estava desde 1994. Por quê? O que aconteceu? Porque ele viu logo que isso é uma coisa grandiosa, mas o que surpreendeu foi a idade, 11.500 anos. Aqui as escavações, e 11.500 anos de estruturas que tem um caráter muito mais de templo religioso ou de observatório astronômico. Ou seja, mais velhos que Stonehenge e com muito mais quantidade na Turquia. Então, aqui está uma reconstrução artística. Esses são os monolitos centrais, de 6 metros de altura, e outro, vou ver se identifica aqui. Aqui está aqui, aqui esse menor é que os maiores, dá para identificar aqui. Aqui parece uma cadeira, tem altura como se fosse uma cadeira por aí, ou algo. Considerando o tamanho das pessoas. Não é cadeira, não, desculpa. Não é muito alto. É como se fosse um suporte para aqui e para essa parede de preenchimento. A pessoa entra por aqui e... Sim. Olha, e aqui tinha relevo, alto relevo de animais como serpentes, escorpiões, leões, animais que, pela história da humanidade, sempre teve significado religioso ou simbólico. Não são símbolos, animais simbólicos.
ao redor dessa construção não há evidência nenhuma de atividade agrícola ou de criação de animais. Só tem evidência de que aqui havia um assentamento de coletores-caçadores, de gente que fazia caça e coleta, até porque os artefatos encontrados são artefatos que, justamente que característicos de famílias que cada um faz o seu. Então há muita diferença, há muita variedade nos artefatos, que é bem diferente. Né? Então, por que estavam ali? Então, um grupamento de 5.000 a 10.000 pessoas, numa época que ainda não existiam cidades. Aqui, nessa época, não existiam cidades ainda. Certo? Tinha um padrão, todas as evidências, padrão de vida coletor-caçador, aí não existiam cidades, ou seja, ele não estava ali em torno da produção de alimentos. Estava em torno de quê? Em função de uma espécie de religião, ou um culto em comum, mas, de qualquer maneira, é compartilhamento de ideias, ou ideias em comum. É uma religião, não se sabe. Então, uma coisa que é muito antiga em relação ao ser humano é a capacidade dele de compartilhar ideias em comum, de ter um grupo que acreditam nas mesmas coisas e cooperam entre si. Você imagina a quantidade de energia e custo de trabalho que ele, em vez de estar cuidando da família, ao invés de estar fazendo sua própria roupa, coisa que eles tinham que fazer mesmo, descansando. Eles estavam construindo. Descansando, conversando, se divertindo, já que então tempo aqui, muito tempo foi dedicado a essa, muita energia dedicado, muito trabalho, né, a essas. Então, o que esses autores defendem é que que o ser humano compartilhar ideias em comum gera cooperação, gera grupos de, pode chegar a milhões de pessoas, né, que cooperam entre si para construir coisas, como como isso aqui, para construir coisas como isso aqui. Né? E vamos continuar. Isso desde o primórdio da humanidade. Um fator que permite aglomeramento de pessoas é ter ideias em comum, é compartilhar crença, religião. Né? E isso é anterior, o que eles mostraram, a suposição deles, que essa coisa é anterior à agricultura. É anterior ao aumento da capacidade de produzir alimentos. Com a agricultura e cidades, acontece uma coisa, que é a especialização, surgir profissões. O padrão de vida coletor-caçador é que cada família se vira para ir atrás do seu alimento e de produzir sua roupa, seus utensílios. As famílias são independentes entre eles, não há especialização. Quando tem cidade mesmo, aí vai ter uma classe de gente que vai plantar, outra vai, com seus oleiros, produzir panelas, outro grupo produz roupa, né? Há uma divisão de trabalho. Nesse caso, não há ainda essa divisão de trabalho. Né? Mas o que são ideias em comum? Vamos lá. Olha, nós temos uma cultura simbólica, certo? Cultura baseada no símbolo. Nós vamos definir bem o que é símbolo. A ciência é um fruto disso. É uma cultura simbólica extremamente sofisticada, certo? Mas desde sempre, olha, idiomas, línguas, é o primeiro exemplo de algo de uma cultura simbólica. Mas
todo conhecimento simbólico é baseado no símbolo, e o símbolo é uma ficção. Símbolo, ficção que eu falo, é porque ele não existe na natureza. É algo criado por nós. É algo abstrato. A gente já vai chegar no que é símbolo. Mas, só fazendo uma analogia, mapa não é território. Um mapa de uma cidade, ou aquele mapa da cidade, não é a cidade, mas permite que a gente ande na cidade, se vire naquela cidade. Por quê? Porque ele é uma ficção, ele é algo que não é a cidade, é algo ou num papel, ou na tela de um computador, tela no celular, mas ele é baseado em coisa concreta, que são os dados da própria cidade. Então, a gente consegue, sabendo ler o mapa, andar na cidade, porque o mapa também não é totalmente de ficção, né? Estou falando, não é isso, não me expliquei direito, eu não expliquei direito. Porque o mapa ele tem que ter correspondência realmente com o território, apesar de não ser o território. Certo? Então, o caso da ficção aqui, sim, mas quando é conhecimento científico ou conhecimento da história, pode dizer, uma ficção baseada nos fatos. Mas o que está dentro da nossa cabeça é tudo virtual. É uma criação virtual, usando isso. Né? A gente não tem contato direto com a realidade, a gente tem um contato, nosso cérebro tem um contato a partir dos sentidos, e os sentidos geram a nossa imagem mental. Os sentidos de um cachorro geram uma imagem mental totalmente diferente para ele, comparado com a nossa. Ele não vê as mesmas cores que a gente, mas ele tem um olfato e uma audição muito melhor que a nossa. O olfato, então, nem se fala. E a audição também é muito melhor. Ele consegue ouvir, um cão consegue ouvir o nosso coração batendo a metros de distância. Então, muito mais apurado, porque produto da seleção natural, né? Então, vamos continuar aqui. Ele fala, é porque esse slide já foi para o final do curso, eu só queria recapitular uma coisa assim, a parte de símbolo, conhecimento simbólico. Já você vai entender por quê. Certo? Eu também descobri esse filósofo americano, John Zerzan, certo? Que o povo considera que a filosofia dele é anarco-primitivismo ou anarco-ecologismo. É um filósofo anarquista, nasceu em 1943 e é um grande crítico do pensamento simbólico. Um pensamento baseado, totalmente voltado para símbolos. Aqui eu vou dar uma introdução para você, porque é um assunto que a gente vai se aprofundar no final do período. Depois de ver um bocado de coisa, depois a gente vamos fazer um crítico ao próprio pensamento simbólico. Mas vamos lá. Aqui, essa aqui é uma citação dele. Em um tipo fundamental de falsificação, os símbolos primeiramente mediaram a realidade e, em seguida, substituíram-na. Atualmente vivemos dentro dos símbolos em um grau muito maior do que vivemos em nosso eu corporal ou diretamente uns com os outros. Vivemos dentro dos símbolos. Nosso pensamento todo está... a gente pensando o tempo todo é baseado em símbolos. Cada palavra é um símbolo. É uma que é para que medir a realidade, corresponde a uma realidade. Quando eu falo cão, gato, eu estou usando uma palavra que tem uma correspondência à realidade, mas o cão não é o animal em si. É um mediador dessa realidade, que é um animal. Que ao falar com você, usando o português, a vez se entende, sabe sobre o que eu estou falando. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa
de mediação da realidade e de comunicação. Mas o problema é que a gente, na nossa cabeça, vive em função do símbolo o tempo todo e não em contato com a realidade a partir dos nossos sentidos. O ser humano, comparado com os seres humanos, a gente comparado com as pessoas que vivem em estado de coletor-caçador, os poucos coletores-caçadores que ainda existem, eles têm os sentidos muito mais apurados que os nossos. Isso já tem algumas pesquisas que mostram que a capacidade de visão e a atenção que eles dão à natureza em torno deles é muito mais apurada. Porque a gente se orienta, quando a gente vai para a rua, se orienta a partir dos símbolos o tempo todo, porque a gente está vendo numa rua tal, eu quero ir para a avenida tal, e assim eu vou. E se eu uso um mapa, o mapa ali é uma estrutura simbólica, tem que virar tal, o tempo todo eu estou vendo placas dizendo que é contramão, que eu tenho, e por isso eu tenho que pegar o seguinte, estou pensando o tempo todo. Então a gente vive dentro do símbolo mesmo. Tá? Então, são textos que eu tenho dele, que eu consegui, que está disponível na internet, em PDF. Correndo no Vazio, Fracasso, Pensamento Simbólico, Futuro Primitivo, Número, Sua Origem e Evolução, e Por que Primitivismo. Só que realmente não é possível a gente voltar ao estado de coletor-caçador para voltar a um estado de contato com a natureza. Mas vamos lá. É o site dele, que é johnzezan.net. Esses aqui estão em português. Traduziram e o povo disponibiliza. Certo? O que ele fala é que a própria cultura simbólica é distópica porque leva à desconexão com a natureza. Ao vivermos em função do símbolo, nós não estamos mais em contato com a nossa natureza e com a própria natureza. Nem com a nossa, e nem. A gente não perde o contato até com o próprio corpo. A gente sente uma dor no pé e pensa sobre a dor no pé. Por que o pé está doendo? Sente a dor e começa a pensar e a especular. Que foi que. Né, por que está doendo? E começa a especular sobre a causa dessa dor, e começa a pensar sobre ela. Então vamos. Eu vi isso no livro. O quê? Eu vi isso no livro. No livro que o senhor botou lá no cigarro. Ah, certo. Filosofia da Ciência. Uhum. Mas eu só consegui ler 2 capítulos até agora. Certo. Outra citação dele, que eu peguei da citação daqueles textos dele, ele cita esse Frederick Jameson: o pós-modernismo é o que se tem quando o processo de modernização está completo e a natureza se foi para sempre. Aqui eu não vou me alongar muito, não, porque no texto dele fala uma questão histórica. Essa questão histórica a gente vai ver também, a história da ciência, né? Que a ciência surge como porque o grande sucesso da ciência na Europa, por causa disso aqui, controle da natureza. O próprio Francis Bacon falava que o conhecimento é para o controle da natureza, para a gente, ao controlar a natureza, aumentar a produção de alimentos, criar máquinas capazes de transformar. E outro lema do Francis Bacon é saber é poder. Certo? E isso bem inglês. E depois foi bem incorporado pelos americanos. Conhecimento é poder.
quem tem conhecimento tem poder. Certo? E o poder em todos os sentidos também. Todos os sentidos. Inclusive político. Então, o controle da natureza permitiu o desenvolvimento industrial, tecnológico, e isso gerou o quê? Riqueza para quem tinha esse controle da natureza. E isso é um motivo do grande sucesso da ciência, foi porque a ciência não ficou em termos só de filosofia para explicar a natureza. O objetivo não era simplesmente explicar a natureza, mas ter conhecimento sobre a natureza e, a partir desse poder, que é o do conhecer sobre a natureza, a partir desse poder, se controlar a natureza a nosso favor. Então, a gente vai ver, né, na parte de história, matematização da representação da natureza, porque ele mesmo fala que o suprassumo, a coisa mais simbólica, o conhecimento mais simbólico que o ser humano tem é a matemática, que é toda baseada no símbolo, no abstrato, a um ponto que mesmo o sujeito que tem aquele conhecimento, para ele, para a cabeça dele, é como se aquele conhecimento não fizesse parte dele, fosse algo etéreo, digamos, fosse algo que é tão sem ser concreto, porque realmente matemática pura é totalmente abstrata. É baseado só naquelas manipulações de símbolos, nas relações entre eles. Que vai de Galileu até os dias atuais, né? A gente vai falar de Galileu, de Descartes, então isso não vou entrar agora. A matemática não é apenas uma ferramenta, mas um objetivo do conhecimento científico. Ser perfeitamente exato, perfeitamente autoconsistente e perfeitamente geral. Isolamento mais completo entre o conceito e os sentidos. Então, um ponto ali. Medição do tempo e das coisas. Reificação. Vou falar na reificação. Mas, aqui. O que é reificação? A reificação, a gente pode dizer que é uma espécie de coisificação do abstrato. É a cabeça da pessoa tomar algo que é abstrato como se fosse concreta, como se existisse, como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa. E esquece que aquilo lá são coisas que são tão na cabeça dele, são coisas abstratas, não é uma coisa concreta. Olha, a reificação, porque eu estou querendo ver exemplo, mas nós temos essa tendência a reificar, essa reificação, esse é o termo usado pelos filósofos, nós temos essa tendência de... Porque, olha, o pensamento simbólico, a cultura simbólica, é o nosso ponto forte mesmo como espécie, que permitiu a cooperação, a realizar muita coisa, porque as pessoas se comunicam e agem em prol de objetivos em comum. Aí depois surge o conceito de nações, né? Aí tem uma nação em guerra contra a outra. Isso requer cultura simbólica, requer compartilhamento de crenças em comum. Senão, como é que o soldado vai obedecer ao general se ele não compartilha aquela ideia que o general tem? Mesmo, como é que ele vai se sentir que ele tem que sentir que ele está defendendo a nação dele, e o general também sente a mesma coisa, tem as mesmas ideias. Eles se identificam, por exemplo, como americanos. Todos os soldados se identificam, tem aquela cultura por exemplo, num caso assim, eles tem a cultura do patriotismo, então todo ele, do soldado raso ao general, eles têm essa ideia de que eles são americanos, que têm que defender o país deles, etc., que é dever cívico, etc. Né? Então,
Olha, nós temos Então, temos esse ponto forte que permite grandes realizações, que gente, milhões de pessoas acreditando nas mesmas coisas por causa da cultura simbólica. Mas também é o nosso ponto fraco, porque essa cultura simbólica nos desconecta com a realidade. E a gente pode acreditar em coisas que não existem, ou pensar que aquela coisa abstrata seja algo concreto. A gente tem a tendência a acreditar que tudo que essa tendência de que é bem presente nas religiões, que é acreditar, digamos assim, achar, não vamos dizer acreditar, mas achar que tudo que está na cabeça dele é algo que exista mesmo, sem questionar isso. Mas vamos lá. O símbolo está separado do pensante, assume um caráter concreto na mente. Esse é o conceito de reificação. Da mente da pessoa, parece que aquele símbolo não pertence à pessoa. É algo separado dela. Então, por isso ele acaba assumindo um caráter concreto. O símbolo de representação, ele substitui a realidade. Há um caminho que o símbolo sai da representação da realidade e substitui a própria realidade. Então, esse processo de abstração e seus resultados formais e gerais fornecem um conteúdo que parece estar completamente separado do indivíduo pensante. Um usuário de um sistema matemático, no caso aqui da matemática, e seus valores não entram no sistema. Ou seja, o cara que tem o conhecimento da matemática, o que é o usuário, e os valores pessoais não fazem parte da matemática. Enquanto que, por exemplo, que um filósofo que trabalha, que está elaborando um sistema de filosofia moral, os valores fazem parte dessa filosofia moral. Mas a matemática é tão abstrata e que isso também faz com que haja muita dificuldade na aprendizagem matemática. Por justamente isso, porque a matemática é algo muito puramente abstrato, como se fosse algo separado do cara que está aprendendo. Mas vamos lá. Aí ele fala o seguinte também, na argumentação dele, ele diz que a cultura simbólica elaborada acaba por gerar preconceitos contra a cultura de povos chamados, entre aspas, aí, povos primitivos. E a própria cultura simbólica, é lógico que vai justificar a cultura simbólica, arrumar justificativas para isso. A gente vai ver Thomas Hobbes está na natureza pré-civilizada como sórdido, bruto e curto. Goethe diz tudo é símbolo. Esses exemplos aqui não precisamos agora, não. Certo? Ele fala de vários autores que defendem a cultura simbólica, certo? E a argumentação dele é que é lógico que eles vão defender a cultura simbólica porque eles estão desenvolvendo cultura simbólica. Pronto. Essa foto aqui, tá? É dos Pirahãs, lá da Amazônia, do estado do Amazonas, que é um povo que o John Zezan cita, e que é um povo que está um dos poucos
que têm um estado de coletor-caçador que ainda existem hoje em dia, provavelmente por causa do isolamento deles, que eles sofreram. Você pode ver que aqueles já tem contato com short, com coisas que vieram de fora, certo? Tem uma polêmica muito grande, se você procurar no YouTube, ou na internet mesmo, no Google. É PIRAH ATIL S. ATIL S. Pirahãs. Que não é nem um nome como eles se chamam. Tem uma polêmica lá linguística envolvendo esse povo, mas isso não é para a gente. Tem uns documentários, uma coisa assim sobre eles, mas ele cita porque é um dos povos que ele cita, porque eles têm um estilo de vida coletor-caçador e tem uma série de características que esses povos coletores e caçadores têm. Não é que eles não tenham problemas, não é que eles não tenham problemas, mas a defesa dele em relação a esses povos é que são povos que têm uma perfeita harmonia com a natureza em que eles vivem. Esse tipo de população de coletor-caçador, ele só. Esse, esse tipo de povo, ele extrai os recursos que a natureza dá para eles. Para eles. Certo? E isso gera um estado de equilíbrio entre eles e a natureza. E eles têm uma afinidade perceptível e não simbólica à natureza. Ele vive muito mais em função da percepção do sentido dele em relação à natureza do que nos símbolos. Agora, eles têm cultura simbólica? Tem, certo? Mas não tem uma série de conceitos que a gente vai ver, exemplos aqui depois. Então, esse tipo de povo tem, porque eles têm idioma, têm língua, e uma língua extremamente difícil. A língua que não tem, só tem tempo verbal presente, os verbos lá são muito simples, porque eles são muito voltados para o presente mesmo. Então, a parte de futuro, passado, não tem. O tempo verbal. Agora, a língua deles é interessante, porque é a língua tonal, a língua não tem nada a ver com as línguas ocidentais, e é uma língua que ele tem código também de comunicação por assovio. Comunicação por assovio. Dentro da floresta, eles assoviam e fazem sentenças inteiras. E também eles têm códigos por significados assim, como usando esses sons. E eu já vi um poliglota falando no YouTube que é uma das línguas mais difíceis que existe para aprender é dos pirahãs. Uma das línguas mais difíceis, apesar disso, mas porque é muito diferente, e tem muito do contexto para se entender o que ele está falando. Muito contexto da hora, do presente, aquele momento presente. Certo? Então vamos lá. Mais adiante fica melhor. A crise da cultura simbólica. Porque somos felizes, apesar de tudo, nós somos infelizes. Tem um monte de motivo para isso. E esses povos, coletores, caçadores, eles não é que eles não têm um problema, mas é porque eles são tão equilibrados com a natureza e tão ajustados que eles não têm pensamento de ambição em querer cada vez mais coisas. E então eles são povos que são satisfeitos com a vida que eles têm. O teorema de Kurt Gödel, o teorema da incompletude. Qualquer sistema simbólico, qualquer sistema de conhecimento sobre o mundo é e deve permanecer fundamentalmente incompleto, eternamente sujeito à revisão. Qual é o problema com o moderno?
o sofrimento e a depressão crônicos, geralmente conectados e ocasionalmente considerados até mesmo como um só e mesmo distúrbio, constitui uma imensa crise no cerne da vida pós-moderna. Nós somos extremamente infelizes, muito mais, com todo o recurso que a gente tem, com todo o conhecimento que o Ocidente permitiu, nós não temos o nível de felicidade de populações simples, coletores caçadores. Como também outro exemplo é dos povos do Kalahari, que, no meio ambiente totalmente diferente, também são coletores caçadores, com o sistema simbólico deles é só da comunicação mesmo, do idioma, que vive em função que vive em equilíbrio com a natureza, né? A referência deles arqueólogo, antropólogo, etc. Assim, uma característica desses povos que não há domesticação, e nem de plantas, nem de animais. Porque quando existe a domesticação, porque existem tribos, sim, que domesticaram. E tribos que não são mais coletoras caçadoras, não são mais, são tribos que realmente têm alguma forma de agricultura, e têm alguma forma de pecuária, e que a argumentação dele é que quando surge a domesticação, surge também um conceito, que é o conceito de posse, de propriedade. Então, os povos de coletor-caçador estão tão em harmonia com a natureza, certo? Que não há divisão de trabalho, não há trabalho cuja recompensa está fora do trabalho como salário, que a recompensa do trabalho é o objeto que se fez, ou a caça que se conseguiu, o alimento que se conseguiu coletar. O trabalho vive em função do seu próprio objeto, e não de um mecanismo de troca. Então, não há propriedade privada. Que sentido faz? Olha, animais como leões, lobos, eles têm instintivamente território, mas é algo concreto, o território de um lobo. O território que ele demarca é algo concreto. Não tem sentido de propriedade privada. Do mesmo jeito que na natureza não existem nações. Na natureza não existe Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal. Não existe. A Terra é uma só. Existe variação geográfica, é claro, de clima e de biomas, mas Brasil, isso é tudo convenções humanas, né? Não há propriedade privada, a maior igualdade de gênero, não há o sentido de superioridade de gênero, ou também não existe esse conceito de que alguém é superior ao outro. Então, a maior integração grupal, consenso e não hierarquia por poder, certo? Ele resolve as coisas no consenso. Existe essa tendência. Não há violência organizada, certo? Certo? Aí que está. Realmente, a vida, a gente não pode dizer a mortalidade infantil é alta, a gente não pode dizer que eles têm um paraíso na Terra, não. Eles têm harmonia com a natureza. Eles são o tipo de população, de povos, de resquícios, por causa do isolamento deles também, né? Que acabaram não sendo influenciados por outras culturas, não havendo tantas trocas culturais. Então, eles, o que eu falar não é que não exista, eles não têm um problema, mas eles são o tipo de população humana que seria mais próximo ao nosso estado natural, ao nosso estado animal. Certo? É o nosso estado animal.
Então, a questão não é tanto padrão de vida dessas pessoas. A defesa mais de John Zerzan é uma defesa mais da natureza. Por isso ele também chama de anarco, a filosofia dele, né? Anarco ecologismo. Ou seja, que a gente deveria estar em harmonia com a natureza, como esses povos, e não extraindo. Esses povos, eles vivem em função da natureza. Do que ou seja, a vida deles é uma consequência da natureza que eles estão vivendo aqui do deserto ou lá da Amazônia, certo? E não o contrário, eles não querem transformar a natureza em função deles. Porque não tem propriedade privada, certo? A violência que tem é a violência animal mesmo, de briga, pode ter briga, raiva entre eles por alguma coisa, isso pode acontecer. Mas organizar, satisfação pessoal, eles trabalham menos que a gente, 4 horas em média. E do Kalahari, que é um lugar que não tem recurso quase nenhum. Mas talvez, justamente por lugares que tinham mais recursos, acabou desenvolvendo a agricultura e a sofisticação. Né? Mas, olha, é um lugar que tem pouquíssima água, e eles aprendem onde é que tem água, como é que se faz, porque existem plantas que nem uma espécie de cabaça, que eles sabem onde, só de olhar o chão, eles sabem onde tem essa planta, eles escavam, pegam, raspam e coletam água dali. Então, essa questão do foco no presente, porque é uma pessoa voltada realmente para o que está acontecendo aqui e agora. Sem aqui e agora. Resolve a coisa que está acontecendo agora. Passou, o que passou já era. Eles não estão pensando no passado e não estão se projetando para o futuro, porque já estão em harmonia com a natureza, certo? Aquela passagem do Evangelho que diz: olhai os lírios do campo, né? Que eles não. Justamente fala do quê? Da não ansiedade pelo que se pode acontecer no futuro. É isso aqui para hoje, não. Autocentrismo de Krishnamurti, não. Olha, eu falei de símbolo, o pessoal hoje de manhã ficou naquela dúvida. Eu acho realmente melhor também. Cadê? Voltar para cá. Vamos. O pessoal ficou com uma dúvida. Mas aqui, não, cadê? Está aqui. Sobre o conceito de símbolo. Tá? Vai ficar bem claro. Esse aqui, essa apresentação de slide eu criei para o curso livre. É um curso de filosofia da biologia que a gente deu lá no primeiro e vai funcionar também para uma disciplina optativa, tá? Introdução às abordagens semióticas do estudo dos seres vivos, que são abordagens transdisciplinares à vida como processamento de matéria, energia e informação. Biosemiótica, biolinguística, biohermenêutica, biocibernética. É porque nos primeiros slides eu botei o conceito de símbolo. Afinal das contas, o que é raio de cultura simbólica? Vamos falar também. Eu estou dando a primeira aula logo isso, que é para mostrar uma coisa, quando chegar. Tá bom. Vamos lá, alguns conceitos.
Sinal, índice, código e símbolo. Vamos lá, conceitos. Sinal, tem autores que chamam de índice, depende do autor. Peirce, o Carl Sanders Peirce, chama de índice. Evento ou traço informacional, de informação, né, correlacionado a evento ou traço concreto. Fumaça é um índice, é um sinal de fogo. Latido é um sinal da presença de um cão. Código, traço ou unidade informacional integrante de um sistema de códigos. Uma convenção. Existem naturais, tem autor que chama mesmo de convenções naturais. Código genético, código imunológico, etc. Código. Artificiais, a própria língua, né? O código Morse. Requer subsistema de decodificação e interpretação para dar resposta. Podem ser inconscientes ou não. Olha, o código, como código genético, a cada 3 pares de bases se decodifica para um aminoácido. E aquilo dá, naquela sequência do código de uma sequência de DNA, se pode transformar numa cadeia polipeptídica de uma proteína específica. Certo? E o código diz que a cada 3 gera 1. Então, essas combinam para formar qualquer um dos 20. Então, aqui, às vezes, tem um sistema que é a interpretação, né? É um sistema de código. Existe, não só tem o genético, mas tem imunológico, etc. E o símbolo é o traço unidade informacional artificial, abstrato e arbitrário. Compõe as línguas, os conceitos, etc. Compõe, ou seja, códigos artificiais. Certo? Olha, então, os símbolos são compostos, são as unidades de sistemas conscientes. Sim, um código, um sinal, isso não é necessariamente consciente, mas um símbolo é consciente. Nós temos consciência do que significa uma palavra. Ou você não sabe aquela língua, sabe que alguém sabe. Né? Então, são integrantes do sistema consciente. Olha, esse americano, nascido em 1939, falecido em 1914, certo? Que a semiótica dele... Vamos lá, semiótica é o estudo de códigos, né? Ele é baseado numa relação triádica entre 3 coisas: o objeto, o signo e o interpretante. O conceito dele de signo, certo? Que tem 3 tipos de signo: o ícone, o índice e o símbolo. Signo é um conceito mais amplo, certo? Olha, como é que é isso aqui? Por exemplo, aqui são os signos. Índice, ícone, índice e símbolo. O ícone, um desenho do corpo de um cão, lembra um cão. Índice, o latido de um cão indica a presença física do animal. Certo? O símbolo, a palavra cão, é uma abstração que não se parece como um cão e nem soa como ele. Certo? É algo abstrato e é algo arbitrário. Símbolos são arbitrários. Pode variar com a língua, infinitamente. Pode, né? Então, aqui uma outra figura que também achei que aqui um desenho de chamas é um ícone. A fumaça é um índice. E o símbolo é palavras que ou depende, que pode variar a escrita. Aqui é o kanji de fogo em japonês, que é ri. Aí pode ser fogo, fire,
foco, fuego. Aí varia conforme a língua. Então, é totalmente arbitrário. Certo? Isso é característica do símbolo. Ele representa algo concreto ou representa da representação quando já é um conceito abstrato. Então, a relação triádica aqui tem um produtor de signos, gera um signo, tem um objeto a ser denotado, a ser transformado no símbolo, e isso aqui vai ser útil para um intérprete. Né? Alguém vai ser uma relação triádica entre quem produz o signo e quem interpreta a partir do objeto. Alguém que cria um ícone, cria um índice ou um símbolo. Né? E tem o intérprete. Isso aqui não hoje. Então, aqui um dos pioneiros da etologia, o von Uexküll. Ai, meu Deus. Aqui. Olha, William, e o que eu tenho aqui também. Pronto, aqui é uma introdução à própria disciplina, tá? Eu não sei se você aceita, perguntar para você. Você topa que a gente fique sem intervalo e termine mais cedo? Pode ser. Tá. Deixa eu ver o que eu tinha planejado para cá, mas eu posso terminar bem mais cedo hoje, tá? Uhum. Certo, então vou aqui. Agora eu queria ir só no banheiro rapidinho. Tá certo, eu espero. Tá, volta já. Tá.